E para finalizar a nossa mesa redonda aqui, essa rodada de conversa, de partilhas de experiências, nós vamos com um tema. É bonito. Por que não mostrar? Quantas das vezes nós abrimos, nós ou até visualizamos outros, mas que a gente tome como referência primeiramente a nossa rede social. E postamos ou visualizamos postagens de fotos em que nos aparecemos, ou a gente pode ver, sem dúvidas, pessoas quase ou seminuas, poucas roupas, e a gente cai naquela, é o meu corpo, é a minha rede, é bonito, por que não devo mostrar? E para a gente começar a conversa acerca disso, a irmã Aline foi a sorteada. Bom, para iniciar, é bom a gente saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, eu já faço logo uma pergunta para você muito direta. O que é que você tem feito com o corpo, né? Com o seu corpo, com o templo do Espírito Santo. Olha como isso é forte, né? O templo do Espírito Santo. Pensa sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Nós devemos ter cuidado, muito cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Eu vou citar exemplo de meninas, mas também pode ter de meninos, né? Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas postando foto de biquíni, os meninos de sunga. E para equilibrar, né? Acho que é para equilibrar. Coloca uma frase assim, um versículo bíblico, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que para equilibrar, né? Mas aí, por exemplo, tô lá com a foto de biquíni, mas eu não penso em quem está do outro lado. Posso causar inveja, né? Eu quero causar inveja mesmo. Meu corpo é maravilhoso. Por que não mostrar, né? Posso causar... vai gerar muitos salvamentos, a gente sabe, né? Principalmente no Instagram, vai gerar muitos salvamentos por parte dos meninos. A gente sabe que a foto seduz. Muitas vezes a gente cai nessa contradição. Nós somos cristãos, né? Mas nós temos que pensar além. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está conduzindo os outros a pecar também? Então, assim, não é sobre somente nós pecarmos, é sobre a alma do outro também. É sobre essa falta de caridade que a gente acaba tendo fazendo isso, né? Então, assim, que a gente possa pensar, refletir sobre o que a gente vai postar, sobre o que a gente vai fazer. Isso serve também até para tatuagens, tá? Não é pecado fazer tatuagem, muitos padres falam sobre isso, mas depende da tatuagem, né? Se você for fazer uma tatuagem contrária à sua fé, ela não vale de muita coisa, né? Ela está lá para... Pense direito, né? Ela está lá para a sua vida toda. Então, vamos tomar cuidado com isso da cultura do mostrar demais. Vamos tomar cuidado com essas coisas que a gente está postando, com o que a gente fala, se condiz com o que a gente é e com o que a gente pensa. Realmente é verdade, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E essa frase, né? O que é bonito tem que se mostrar. O Papa Emérito Bento XVI, em uma das suas homilias, ele vai dizer, né? O que é bonito, nós temos sim que consagrar. Então, aquilo que é bonito no nosso corpo, nós temos que consagrar a Deus. Isso é a beleza de ser templo do Espírito Santo. E é um absurdo quando a gente entra nas redes sociais, as primeiras postagens, as jovens, né, 13, 12 anos, postando absurdo, né, como se estivesse na praia, né, tomando banho, mas não, empina lá o que não deve, né, e mostra. E lá, os engraçadinhos, né, os homens, né, engraçadinhos, mete curtida, às vezes comenta, vai no direct, tá uma situação depravada, né, como a gente podemos dizer. Isso é horrível, porque a gente trata aquilo que é sagrado como se fosse uma casa de cabaré. E não deve ser assim. Você é templo do Espírito Santo e você deve zelar por esse corpo. Deve torná-lo santo como tal ele é, né? Então, cristão é, antes de tudo, zelar pelo que é sagrado, né? Profano é aquilo que é de fora, que não tem importância, que não traz sentido.
E nós temos que nos preocupar aquilo que nos faz sentir de eternidade. Porque o nosso corpo é bonito por um tempo, né? Mas vai ficando velho, vai ficando enrugado, vai ficando feio. Isso quer dizer que isso passa, né? Então se preocupe com as coisas que não passam, que é as coisas que é de Deus. Então consagre essa beleza que é o seu corpo a Deus, porque Deus vai saber dar importância a esse corpo. Lá fora não. Eles vão querer, sim, esse corpo para tratar como um lixo, como um terreno baldio, como objeto. E o seu corpo não é objeto. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se ame, se zele, se respeite, se valorize e consagre esse corpo a Deus. É interessante também a gente pensar no engajamento das pessoas quanto a essas publicações, né? Falando de rede social, a gente posta algo, Tiago colocou muito bem, às vezes a gente espera as curtidas, a gente aguarda ali ansioso aqueles comentários, e se nós pegarmos um perfil de uma pessoa que costuma postar fotos sensuais, nós podemos comparar a quantidade de curtidas nessas fotos sensuais e comparar com uma foto que ela posta com roupa normal, né, digamos assim, com uma roupa decente. É absurdo a diferença. É absurda, né? O quanto as pessoas procuram se engajar naquilo que está sendo mostrado, né? E aí, muitas das vezes, a pessoa não para nem para perceber que aquilo que está chamando a atenção não é ela, é o corpo. Quando ela posta uma foto de roupa, as curtidas são poucas, mas aí quando posta uma foto de biquíni, está lá o engajamento. Às vezes aparece até no explorar, para todo mundo ver, né? De tão engajado que está, né? Então, é interessante também pensar nesse engajamento com esse conteúdo. Às vezes a gente procura tanto viralizar alguma coisa, um evangelho, uma palavra, a frase de um santo, dá trabalho, não dá para chegar no outro, e aí uma foto de biquíni, uma foto de sunguinha no chão chega. É triste, né? Eu ainda estou aqui achando graça, né, do que a irmã falou, para descontrair um pouco sobre a situação das frases que são colocadas nas fotos, né? É como se fosse para equilibrar. Eu vou colocar aqui uma foto do mundo, mas para equilibrar eu vou colocar um Senhor é meu pastor aqui, né? E é muito interessante essa situação. E eu quero também frisar aqui a situação do seguinte: o que a irmã falou sobre as curtidas é muito interessante. E eu peço agora aqui que não me cancelem, como foi o tema anterior. Nós vivemos hoje num mundo muito complicado sobre questões de ideologias. É muito complicado você viver num mundo de ideologias, porque continua também na sensibilidade. Você não pode falar nada que vai ferir aquilo que aquela pessoa defende. É muito complicado ver, porque hoje, vou frisar primeiro as mulheres, muito complicado ver a ideologia, desculpa falar, não me cancelem, feminismo. É muito complicado você trabalhar num mundo católico onde o feminismo quer imperar dentro da igreja, onde eles querem mostrar que as mulheres devem se vestir como quiserem e não vestir-se com pudor, e não vestir-se para guardar aquilo que é o templo do Senhor. Muito complicado você viver dentro de um mundo onde as mulheres têm que mostrar cada vez mais o seu corpo para poderem dar a graça a tal ideologia, dar a graça, se familiarizar, vamos botar uma palavra. Ser aceito, né? Ser aceito, obrigado, irmã. Ser aceito por uma ideologia. Muito complicado ver a situação. Da mesma forma, os homens. Os homens acham que as mulheres cada vez mais têm que se portar com menos roupas, têm que se portar cada vez mais para eles, né? É muito complicado ver que os homens de hoje querem que as mulheres se portem para eles de uma forma cada vez mais sensual. Não está errado que as mulheres vai se portar, vai se vestir só para ela. Não, ela vai se vestir para o seu marido, vai se portar, vai se arrumar para que aquela comunhão entre marido e mulher seja uma comunhão bonita, agradável aos olhos dos outros. Imagina uma pessoa toda mal amanhada no meio da rua, um casal mal amanhado. Não é muito agradável de se ver, não é isso? Mas agradável aos olhos de Deus é se ver vestido com pudor, ver um homem de moral, vestido... Meu Deus, obrigado por não ter feito gordinho assim, não querer mostrar, nunca tive coragem de mostrar nem no Rio as minhas gostosuras, não é isso? Mas imagine, homens que têm seus corpos como eles queiram ter,
sai por aí manjando sem camisa no meio da rua, passa na frente de uma igreja. Quantas vezes eu já vi na minha própria cidade passando na frente de uma igreja com a camisa aqui no ombro, acabou de sair do jogo de futebol e um monte de meninas lá na porta. As meninas, claro, com saias, todas com pudor, mas aquilo fere, pode ferir aquela pessoa, porque ela está tentando se conter. Nós somos fracos, mas ela está tentando se conter, e aquele homem quer que ela se vista, quer que ela olhe para ele. Vamos ter cuidado. Não é errado olhar, mas é errado você provocar o olhar. Cuidado nisso, não me cancelem. A irmã Clarice, ela entrou numa temática bastante interessante. E, minha irmã, eu tenho refletido de forma mais complexa essa questão da postagem sensual por si só. Eu tenho refletido o que está por trás. O que está por trás do mostrar o seu corpo, a não ser desejada, a não ser encontrar um valor que talvez aqueles que a circundem diariamente não a dão. E penso eu que nós cristãos, usuários de redes sociais, nós temos um papel fundamental de talvez nos aproximarmos dessa pessoa para tentarmos descobrir o que é que está por trás disso. Certamente há uma carência, mas penso eu que há uma busca por um valor esse que talvez ela direcione para A ou para B, mas eu via uma das últimas pregações de Dom Henrique que ele dizia: o ser humano só vai ser redimido em Cristo Jesus. E muitas vezes nós, como cristãos, nós desconsideramos os bastidores. Essa semana eu já vim acompanhando uma menina junto com Beatriz, e ela vivia um relacionamento fake. Todo mundo sabia que era um relacionamento fake. E aí veio ao rompimento fatal, final. Acabaram de vez, o cara decidiu e não quer mais. E a menina postou um vídeo chorando, assim, copiosamente, como se tivesse perdido um ente querido. E a gente estava por dentro do contexto da situação, e a gente conseguia perceber que ela estava carente de um valor que ela não encontrou no seu parceiro. E cabe a nós, cada um de nós, não apontarmos para a carência dela, para que arrume outro, como tem um padre que diz, né? Para curar um amor, um padre que gosta de brincar, né? Por isso que é bem complicado essa questão de trend, de desafio. Um padre que gosta de brincar, ele diz assim: para curar um amor, padre, é outro? Não mesmo. Ela vai continuar sendo carente, porque o ser humano só vai ser redimido em Cristo Jesus. E cabe a cada um de nós nos aproximarmos desses bastidores, não nos afastando, irmã, apenas nos condicionando a rezarmos. Não. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam de uma palavra. O irmão lá falava lá no início: uma palavra destrói, mas uma palavra constrói. Uma palavra destrói, mas uma palavra também constrói. Cabe a cada um de nós refletirmos diariamente: qual das duas palavras eu estou escutando? Então, muitas vezes nós, como cristãos, desconsideramos esses bastidores e só vemos aquela parte lá posta, mas há um contexto ali por trás que cabe a mim refletir. Não o que ela não deveria ter feito, ou que deveria ter feito pior, ou que quis atingir alguém, mas o que eu poderia fazer se eu me colocasse numa situação como essa. E pegando o gancho do que o irmão já falava, eu concordo com sua fala e também afirmo que eu reflito um pouco além. E aqui eu faço um alerta aos que nos ouvem: a utilização desregrada da sua rede social, do que você compartilha, ou até mesmo de si, pode trazer danos muitas vezes irreparáveis. Nós temos visto muito isso. Pessoas que têm atentado contra a sua própria vida devido à exposição, né?
talvez uma atitude ali que foi tida rapidamente, talvez depois um arrependimento, enfim, são N situações. Mas, refletindo sobre essa pergunta, muito instigadora, meninas, o que é bonito é para mostrar, eu relembrei algo que eu já tinha visto, e aqui, claro, os psicólogos podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu voltei para aquela questão psíquica do id, ego e superego. Na verdade, a psicologia diz, né, que o id é aquela parte da gente que todo mundo tem, na verdade, que sempre busca por prazer, e isso é constante. Então, uma pergunta seria, será que eu estou buscando, né, nessa exposição, o prazer, estar nesse universo, né? Será que me dá prazer que os outros me vejam, né, contemplem tudo que tem direito? Enfim, essa é uma questão a se pensar. O ego vem aí meio que para dar o equilíbrio. E o superego é aquele mais exigente, né, mais repressor, de certa forma. E aqui eu deixo essa reflexão. Muitas vezes aquilo que expomos da nossa vida pode trazer consequências irreparáveis. E aqui eu quero terminar, como já foi dito desde o início, 1 Coríntios, versículo 6, 12, 19, 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O último aqui, então, combinando, acho que na ideia de todos, decorrente daquilo que a gente já passou, do que a gente debateu, e com o último tema, né, também de debate. Muitas vezes a gente cai no erro, muitas vezes falta um pouco também do sentido da coisa e a gente acaba expondo o que não deve, né? Estamos todos propícios a esse tipo de situação. Mas é interessante o método como a gente veio hoje, nessa noite, fazer esse tipo de debate, fazer esse tipo de situação acontecer. Porque quando o outro nos ajuda a compreender determinada situação, a gente pode melhorar a nossa conduta, né? Então, o quanto é válido tudo isso, tudo que foi feito nesta noite, né? Então, eu ainda permaneço com a mesma opinião desde o início, que é super válido os meios que a mídia nos dá, da gente poder propagar e fazer o pensamento correto chegar às pessoas, como também é correto e também como é bom poder chegar às pessoas e ensinar aquilo que é necessário também. Então, aqui é um meio para esse ensinamento, para essa forma também de testemunhar nosso Senhor, e é super válida. Então, é cabível a nós, enquanto católicos cristãos, exercer um pouco dessa tarefa, né? Quando o outro irmão acabar caindo numa situação como essa, né? O direct está aberto lá nos stories, para que a gente possa lá dizer, irmão, eu acho que ficou pesado isso aí, né? Seria interessante que você apagasse os stories. E isso acontece, e eu acho que todo mundo tem essa liberdade, né? Porque você segue, você tem essa liberdade também de chegar até o outro, e eu acho que isso é super cristão também, né? Então eu encerro aqui o meu pensamento. Antes de finalizar, né, antes de irmos para as considerações finais, eu gostaria de deixar uma frase do nosso copadroeiro, São João Paulo II. Eu acho que define muito tudo isso que nós conversamos hoje. Abre aspas. O amor real é exigente. Eu falharia em minha missão se não lhe dissesse isso. O amor exige um compromisso pessoal com a vontade de Deus. Fecha aspas. E complemento com outra frase dele mesmo, que diz, defendamos a verdade até que voltemos, né, a ser somente 12. Ainda que voltemos a ser somente 12, defendamos a verdade. Então, eu agradeço, tá certo? A disponibilidade de vocês, a coragem também, porque tem que ter muita coragem para estar aqui. E só felicidade, estou muito feliz. Aprendi muito com vocês hoje. E que riqueza, eu não imaginava que ia ser tão rico.
faço as palavras de Edivânia as minhas. Que riqueza. Muito obrigada. Irmã, como nós estamos em comunhão, porque você traz frases de São João Paulo II, e quando ouvia os irmãos falando sobre este último tema, me recordava, e também até para que a gente possa dar como tarefa de casa para aqueles que desejarem, de buscar conhecer a teologia do corpo, né? É um livro, acho que vai ajudar muito a gente a compreender. Porque quando vocês falavam, existe de fato aqueles que desejam expor o seu corpo e fazem isso com muita consciência, mas também aqueles que às vezes nem têm a consciência do que estão fazendo, do que podem provocar. E bem rápido, eu lembro aqui de uma situação em que eu postei uma foto no status do meu WhatsApp, uma foto com roupa comum. Eu nunca imaginei na minha vida que aquela foto pudesse despertar o que quer que fosse. E um irmão de caminhada imediatamente entrou em contato comigo e disse: irmã, tira essa foto. E eu não entendia, porque eu não estava de biquíni. Não, era uma roupa eu estava com regata, eu estava com bermuda e estava de costa, nas dunas do Rio Grande do Norte. E o irmão disse: é porque há fotos, irmã, e há poses que despertam coisas no homem. Talvez você não compreenda, mas tem certas coisas que, mesmo que se você não queira, mesmo que não seja da sua intenção, você acaba despertando no outro o pecado. Então, a gente precisa, né, até mesmo conhecer o nosso corpo, conhecer. Por isso que eu recomendo a leitura do livro. Creio que ajuda muito a gente a entender, e é que a gente vá sendo sensato e analisando, que às vezes você pode até estar com a roupa, mas às vezes a sua pose pode despertar no outro o pecado. E eu acredito que não é desejo de nenhum de nós ser motivo de pecado para o irmão, quer seja homem, quer seja mulher. Não é o nosso desejo, de modo algum. Se não for para levar a Deus, a santidade, muito menos, ao contrário, desejamos. Então, que esta noite, que este momento, de fato, chegue até você como uma orientação, como um momento rico de aprendizado, de discernimento daquilo que utilizamos. E reforço, toda a nossa conversa, tudo aquilo que discutimos na noite de hoje, não foi para você cortar, deixar de lado, parar de usar as suas redes sociais, nem eu vou deixar as minhas, mas é que a gente entenda que em qualquer ambiente que eu me encontre, seja virtual ou físico, eu tenho que ser bússola para o eterno. Eu tenho que apontar o céu. Eu tenho que exalar a essência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos, onde quer que nos encontremos, o que quer que façamos, que possamos agir por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a nossa gratidão enquanto secretariado geral do Movimento CCC, Caminhada Comunitária com Cristo, a todos os irmãos que estiveram aqui. Esta noite ela não seria tão rica de aprendizado se vocês não pudessem ter disponibilizado, muitos vindo de tão longe, para estar conosco, partilhando experiências, porque eu aprendi também com vocês nesta noite. Então, a gratidão emana em nossos corações pela presença, pelo sim ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Que possamos, todos nós, secessistas, não secessistas, mas todos nós, cristãos católicos, comunicar, anunciar a verdade de Jesus Cristo. Ser um outro Cristo aqui na Terra, caminhando entre as coisas que passam para alcançar as que não passam. Cristo conta conosco.